Estamos com o tema As 7 Igrejas do Apocalipse. Quando a gente ouve assim, a princípio dá um medo, né, irmãos? Apocalipse, o fim dos tempos. Mas nós temos percebido e visto que o nosso Deus é bom, amém? Nosso Deus é bom, amém? Fica comigo aí, querido, que eu não vou demorar, mas fica ligado porque Deus vai falar conosco. O nosso Deus é bom. Não, vocês não estão aí, não. O nosso Deus é bom. Então, quando nós ouvimos sobre o fim dos tempos, não é uma mensagem para trazer pânico, medo, mas é uma mensagem que traz alegria, descanso, até porque o Evangelho não é feito de más notícias, mas o Evangelho é feito de boas novas. O Evangelho são as boas novas de Cristo, amém? Não são as más notícias, mas as boas notícias. E nós vamos falar nessa noite dessa igreja, Esmirna, repita comigo, Esmirna. E nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre essa igreja, é uma das 7 que João escreve as cartas. E nós vamos ler Apocalipse, no capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. Apocalipse, o capítulo é o 2, o versículo é o 8. Quem achou, diz assim, eu vou para o céu. Quem não achou, fala assim, eu vou também. Diz assim, Apocalipse, capítulo 8, capítulo 2, versículo 8, está lá. Está na versão Ara. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por fim, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia. Vamos orar de novo? Deus, essa é a tua palavra. Nós cremos, ó Pai, no teu Espírito que nos revela todas as coisas. Nós cremos que aqui neste lugar tem uma igreja forte e triunfante, na qual não vai retroceder diante de nenhuma adversidade. Assim como a igreja de Esmirna, a igreja do 1º século, do 2º século, nós vamos permanecer, nós vamos avançar. O reino de Deus vai ter continuidade, porque eis aqui homens e mulheres segundo o teu coração, homens e mulheres que não retrocedem. Nós rendemos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, quem escreveu estas cartas? Foi João. Na última aula, nós já conseguimos ver aqui que quem escreve as 7 cartas é o apóstolo João. E quem é esse homem? Bom, Jesus tinha 12 discípulos. Quem sabia disso aqui? Todo mundo, né? Desses 12, tinha 3 mais próximos, e desses 3 tinha um que de fato era mais próximo de Jesus. Então João, esse discípulo amado, no qual ele tinha muita intimidade com Jesus, ele escreve essa carta. E ele é uma pessoa apta, né, vamos dizer assim, com autoridade e relevância, para que nós possamos levar em consideração o que está escrito aqui. Porque João, ele caminhou com Jesus, ele viu Jesus morrer e ele viu Jesus glorificado. Quando Jesus entrega essas cartas a João, Jesus estava glorificado, entrega para ele
coisas futuras, revelações do futuro. Então, cada carta, ela tem dois aspectos, ou duas características, ou dois propósitos, como você quiser dizer. Ela tem o propósito contemporâneo, ela fala ali do tempo dessas igrejas, no caso aqui, Esmirna, ela fala do tempo ali que eles estavam vivendo, mas ela também tem um caráter profético. O que é isso? Algo que aponta para o futuro. Então, Esmirna, ela é uma igreja do 1º século, mas essa carta, né, esse texto que nós lemos aqui, Apocalipse 2, do 8 ao 11, também tem como objetivo alertar a igreja do 2º século, apontar para ela o que ela ia passar. Então, essas 7 cartas às 7 igrejas, vamos dizer assim, tem como propósito revelar períodos da igreja desde a sua fundação, de Atos ali, do Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre o povo e nasce a igreja. Quem sabia que a igreja nasce ali? E ela também vai direcionar até o fim dos tempos. Então, é uma carta que fala dos dias atuais dessas igrejas, mas ela também aponta para o que a igreja de Cristo iria passar durante esse período. E talvez você pode perguntar assim, mas essa igreja ela foi perseguida, então quer dizer que a igreja de hoje vai ser perseguida? Não, essa perseguição não apontava para o nosso tempo, mas apontava para o 2º século, ok? Então não confunda essa informação, senão você pode pensar assim, pastor Rafael, então nós vamos passar pela grande tribulação. Não, não é isso que está sendo dito aqui. Conseguiu entender? Amém ou não amém? Então, João é esse cara, e essas cartas têm essas dimensões, tá certo? Agora nós vamos ver aqui, tem um mapa ali, e nós estamos falando aqui, dessa igreja, mas mostra as 7, isso aqui é só uma curiosidade mesmo para você saber, e aqui a ilha de Patmos, onde João teve as revelações e escreve essas cartas. Ok? Amém ou não amém? A cidade de Esmirna, hoje, o local atual dessa cidade é a Turquia, tá certo? Então, é uma cidade que hoje, se a gente fosse nela, seria lá na Turquia. Ela fica a cerca de 65 quilômetros ao norte de Éfeso, sendo uma das cidades mais belas e prósperas da Ásia Menor. Ou seja, ela era uma cidade próspera. E aquele povo ali era um povo próspero. Eles não eram um povo que passava por dificuldades até então. Era um povo muito abençoado em todos os sentidos. Uma curiosidade também é que a carta para Esmirna, essa igreja, ela não é repreendida. Não tem repreensão. É uma carta onde o Senhor traz, vamos dizer, uma revelação de algo futuro que iria acontecer e faz também elogios. Ok? Então, tem repreensão? Não, para esta igreja não tem uma repreensão. E qual era o ambiente religioso dessa época? Qual que era o ambiente? Esmirna era conhecida pela adoração ao imperador romano e pelo culto a Dionísio, Baco, o deus do vinho das festas. Ou seja, eles cultuavam outros deuses. Eles não tinham o cristianismo como religião principal. Eles cultuavam também ali outros deuses. E quem se recusasse, a adorar o imperador era considerado um traidor. Por isso, os cristãos de Esmirna eram perseguidos e executados. Ou seja, quem não se rendesse àquele sistema, ele seria o quê? Ele seria considerado um traidor. E é engraçado, irmãos, que hoje nós não temos essa perseguição física, mas nós conseguimos perceber, principalmente no Brasil, eu não sei se em toda a parte do mundo está assim, mas uma inversão de valores muito grande. Quem concorda comigo? Não é verdade? Irmãos, gente, desculpa, é porque eu estou com a garganta, minha garganta não melhora não, meu Jesus. Eu recebo, a Isabel também falou aqui, eu sou curado e sarado.
Em nome de Jesus. Mas eu estou percebendo que o Brasil, como eu disse, eu não posso falar do mundo inteiro, mas o Brasil está caminhando para pastores. Para, tipo assim, se você falar assim, ó, aquela parede ali é cinza, é crime. Por quê? Não, porque eu estou vendo que é cinza, mas se o pastor Rafael falar que ela é branca, e aí? Então não existe mais certo e errado. Vocês estão percebendo isso no nosso país? E o contexto dessa igreja, um pouco semelhante, era que se você não se curvasse àquele sistema e adorasse aquilo que era para ser adorado, você era considerado um traidor. E hoje nós percebemos nos nossos dias isso, que o certo se tornou errado. Né? Eu não creio que nós, a igreja, vamos passar pela tribulação, mas eu acredito que na tribulação vai ser isso. Você vai ter que fazer tudo o contrário do que é. Ah, não, mas o Kilder é homem. Ah, será? Não sei. Não. É claro que eu sou. Hã? É claro que eu sou. Se a sua dona estivesse aqui, hein? É a minha proprietária testifica. Mas não é isso que está acontecendo, gente. Então, eu quero também falar para você uma coisa. Desde que o mundo é mundo, tem essas coisas aí. Então não precisa você ficar aflito, entrar em pânico, em desespero. Deus, ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Deus não perdeu o controle da humanidade. E principalmente, ele não perdeu o controle da sua igreja. Amém ou não amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai prevalecer, nós vamos avançar, prosperar, vidas vão ser salvas, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Então, essa igreja, ela passa por perseguição e martírio. Eu quero abrir um aspas aqui, porque, por exemplo, a gente fala muito do Coliseu. Quem já ouviu aquela música? A perseguição não parou. Ó, se vocês quiserem, viu, Ito? Não parou a igreja. Mas tem gente que pensa o seguinte: isso que a perseguição, os leões, aconteceu aqui não. Aqui não, na igreja de Esmirna não. Isso aconteceu na igreja do 2º século, lá no Coliseu. Aqui é outro contexto. Então Esmirna é lembrada por ser a cidade de Policarpo, discípulo do apóstolo João, que foi morto, queimado em 168 depois de Cristo. Então, olha o nível dessa perseguição, irmãos, onde se queimava cristãos. Onde cristãos era queimado por quê? Por crer em Jesus. E eu quero dizer para você, tem lugares na terra que isso ainda está acontecendo, né? Não sei, teve um país aí, me fugiu da memória agora, mas recentemente aí eles colocaram fogo em um monte de igreja, então isso ainda acontece em alguns lugares. Nós que estamos aqui no Brasil, você precisa ter essa consciência. Nós somos, de certa forma, não que Deus ama mais um do que outros, mas nós somos privilegiados, porque nós temos, irmãos, um culto aqui, né? Nós temos um templo para se reunir, uma cadeira confortável, nós temos o vento aqui nos refrescando, então nós precisamos valorizar e fazer valer a pena tudo aquilo que nós temos à nossa disposição. Agora, o triste é que, às vezes, o conforto, ele causa em nós uma apatia, ele causa em nós um comodismo, porque o que é confortável é gostoso, mas eu quero dizer para você, não que você vá sofrer perseguição a ponto de morrer, mas, irmãos, nós precisamos avançar, fazer com que o reino de Deus avance. Nós precisamos ser constantes na fé, nós precisamos ser firmes, precisamos estar com a visão alinhada ao propósito de Cristo. Então nós não podemos deixar também que o nosso contexto aqui, que não tem perseguição, que nós temos uma vida, vamos dizer, tranquila e confortável, venha nos colocar em um lugar de comodidade, porque o que o Senhor quer é que a sua igreja avance. Posso ouvir um amém? Apesar disso, a igreja cresceu fortalecida pela fé e pela presença do Espírito Santo. O sangue dos mártires se tornou a semente do Evangelho. Ou seja, irmãos,
de fato, a perseguição, ela não pôde parar a igreja. Não adianta, não há nada que o inimigo possa fazer. Eu quero que você entenda uma coisa, a realidade de Satanás é que ele já é derrotado, ele não vai ser, ele já é. Ele é um derrotado. Então, irmãos, esses cristãos aqui desse tempo, eles estavam apegados a não uma realidade natural, mas eles estavam apegados a uma realidade da eternidade. E talvez é isso que falta no nosso coração nos dias de hoje. Nós estamos muito apegados à realidade terrena e desapegamos à realidade dos céus. E o nosso coração, nós precisamos ansiar pelos céus. E eu fico pensando, irmãos, talvez você já desejou muito ter uma coisa, e quando você teve aquela coisa, você olhou e falou assim, eu quero algo melhor. E também eu nunca vi alguém morrer e levar o iPhone dentro do caixão. Eu nunca vi alguém morrer e levar um carro. Isso tudo vai ficar aí. Preste atenção. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que nós estamos... Será que eu passei ali sem querer, gente? Jesus, passei. Mas o que Cristo tem para nós mesmos é que o nosso coração queime pela eternidade. E sabe, irmãos, eu falo isso com muito temor. Às vezes eu olho para dentro de mim e eu falo, Deus, por que meu coração está tão agitado com as coisas dessa terra? Sabe por que os dias parecem ser pequenos, irmãos? Porque nós estamos loucos, correndo atrás das coisas dessa terra. Eu não estou aqui trazendo um discurso para que você largue a sua vida, não trabalhe mais, mas nós precisamos ter consciência de eternidade. Nós precisamos lembrar que após essa vida, essa breve passagem aqui na terra, existe uma eternidade. E é isso, irmãos, que motivava esses cristãos da igreja de Esmirna. Eles tinham no seu coração a certeza da eternidade, e por isso eles não retrocediam. Está conseguindo entender? Eles permaneciam. E estima-se que 5 milhões de cristãos foram mortos na perseguição. 5 milhões. Se nós fôssemos converter para os dias de hoje, seria em torno de 100 milhões, a proporção de habitante para o número de mortos. Então, 5 milhões de pessoas, pensa o tanto de gente que é. É muita gente ou não é? 5 milhões de pessoas foram mortas por causa da perseguição. E aí, nós vamos ver aqui que Jesus ele não está indiferente ao sofrimento dessa igreja, amém? Você está aqui, irmão? Está dando para entender? Eu estou falando rápido, estou falando devagar demais. Está dando para entender? Então fica ligado aí. Então vamos lá. Quero ler uma coisa aqui antes. Esse povo, eles tinham muita fé. E a fé não é a ausência de sofrimento. Jesus, ele nunca nos prometeu isso, amém, gente? Amém ou não amém? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Então, Cristo, ele não faz a promessa, ele não nos deixa enganado. Mas a fé é a certeza o quê? Da vitória, mesmo no dia de tribulação. Quem tem a revelação da ressurreição não é vencido pelas circunstâncias. Irmão, se você tem a revelação de quem é Cristo, nós não podemos ser vencidos pela circunstância. As adversidades, elas não podem nos vencer. Irmãos, nós vamos sentir, vamos, porque temos sentimentos. Ainda não fomos glorificados, mas eu quero dizer para você que é possível, em meio ao caos, nós glorificarmos e nos alegrarmos. Por quê? Porque a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está em Deus. O socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, meu irmão, e nós não temos que temer a nada, não temos que temer a nada. Então, pegando aqui alguns pontos do texto, Jesus se apresenta com autoridade e identificação ao sofrimento do povo. Então, Jesus, ele não está aquém
do que o povo ali está passando. Jesus, eu acho muito interessante essa parte aqui, ó, que fala que esteve morto e tornou a viver. Então Jesus, irmãos, ele também sofreu perseguição. Ou não? Você acha que um belo dia, do nada, eles falaram assim, agora nós vamos crucificar Jesus. Não, Jesus foi perseguido. Ele foi perseguido até o ponto de ser o quê? Crucificado. Então o texto aqui fala, o anjo da igreja em Esmirna, quem era esse anjo? Você acha que é um anjo celestial? Não, ao líder da igreja, estas coisas diz, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então Jesus, ele fala com autoridade, olha, eu sei o que vocês estão passando. Eu sei. E eu quero dizer para você, queridos, que o Evangelho, o que Cristo fez é identificação, substituição. Ele sabe o que nós passamos. Talvez você está passando por uma situação difícil hoje, você fica assim, nossa, mas onde está Deus? Meu irmão, Deus, ele tem empatia pela sua situação. Ele consegue te entender. Agora, preste atenção, eu não estou falando isso aqui que ele entende os seus pecados não, tá? Mas eu estou falando que ele entende as suas aflições. Ele também foi perseguido, ele também passou por aflições. Então Jesus, ele não vem e fala assim, olha igreja, suporta aí, porque vai ser fácil. Ele fala, não, olha, eu também já passei por isso. Só que tem uma coisa, que esteve morto e tornou, a morte não pôde parar Jesus. Jesus, ele era o unigênito, e agora ele é o primogênito. Por quê? Porque ele foi o primeiro, que esteve morto e tornou a viver. Mas ele não é o único mais, ele é o primeiro, porque os próximos somos nós. Existe uma vida eterna esperando por mim e por você. Eu não sei se isso te alegra, meu irmão. Talvez se eu estivesse falando aqui que tem milhões disponíveis para você, você estaria correndo aqui. Mas o que o Senhor está falando para nós é o seguinte, ei, não se preocupe. Eu sei o que você está passando, mas olha aqui, eu venci a morte e vocês também vão vencer. Nós estamos em Cristo, e em Cristo, irmãos, nós podemos até experimentar dessa primeira morte, que é a morte física, mas eu quero dizer para você que para aqueles que estão em Cristo não haverá segunda morte. Nós viveremos eternamente com Ele. Tem dias, irmãos, que o sol está clareando e eu fico pensando assim, falo, que Deus é esse? Esse mundão, esse sol. Irmãos, a natureza revela o Senhor. Se nós olharmos para o mundo e para tudo que existe, nós vemos a grandeza do nosso Deus, e nós passaremos a nossa eternidade com Ele, em nome de Jesus. Nós vamos perseverar, avançar, e nenhuma perseguição será capaz de nos fazer retroceder. Nós vamos ser como essa igreja de Esmirna, nós vamos avançar, ainda que custe a nossa vida. E eu quero dizer para você, que custa a nossa vida, não a nossa vida, talvez, humana mesmo, física, mas custa a nossa renúncia. A morte dos nossos desejos, a morte do nosso eu, porque a nossa natureza, ela está inclinada ao quê? A fazer o que desagrada a Deus. Então nós precisamos nos atentar para essa realidade, essa expectativa celestial. O segundo ponto ali, Jesus não está indiferente ao sofrimento. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Eu acho que esse "mas tu és rico" aqui, ele é sensacional. Porque, irmãos, após a perseguição, o povo, eles foram deixando de prosperar, a dificuldade foi chegando, porque eles pararam de fazer negócios, eles foram sendo oprimidos. Mas, fisicamente, naturalmente, eles eram pobres. Mas olha o que Jesus fala. A tua pobreza, mas tu és rico. Aqui está falando rico de fé, meu irmão, de coisas eternas,
de coisas que o dinheiro não compra. Não é uma riqueza que a traça e a ferrugem corrói, mas é uma riqueza incorruptível, que ainda que arranque a nossa cabeça, não podem arrancar ela de dentro de nós, porque essa é uma realidade espiritual de todo aquele que foi ligado na videira. Essa é a nossa realidade, ainda que nos matem, ainda que faça de nós mártires, meu irmão, o Espírito Santo habita em nós. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Não há nada, irmãos, que possa nos abalar, entenda isso. Tarcísio, mas eu estou abalado, meu irmão. Você está abalado por um momento, mas espiritualmente falando, não há nada que possa te deixar pobre, não há nada que possa te arrancar desse amor de Deus. Nós precisamos, irmãos, de ter essa consciência. Deixa eu te falar uma coisa, no Evangelho não tem segunda opção. É como você pegar um barco e ir para uma ilha a 10.000 quilômetros de distância, lá no meio do nada. Chega lá, você pega o barco, puxa ele para a areia, põe fogo nele e não tem mais volta. Não tem mais volta. O Senhor não se compraz daqueles que retrocedem. Sabe, irmãos, a gente olha essa igreja que passa por tanta dificuldade, e nós, às vezes, porque o pneu do carro furou, a gente murmura. Porque você queria algo e não conseguiu, porque foi mandado embora do trabalho. Meu irmão, tenha consciência da eternidade. Jesus não priva a igreja da verdade, mas a encoraja. Vamos ler aqui? Não temas as coisas que tens de sofrer. Isso é para nós também, beleza? Fica com medo das coisas que você tem de sofrer, não. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas olha aqui, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu sei, irmãos, que não é tão fácil viver quanto falar. Mas nós precisamos ser fiéis até a morte. Sabe, queridos, eu sei que às vezes vem situações, vem coisas para minar a sua fé. Nós olhamos o cenário nacional, o cenário dentro da nossa casa, talvez o seu corpo físico, um problema de enfermidade. Meu irmão, fique firme. Não esmureça, porque no final nós temos um prêmio guardado para nós, a vida eterna. Toda a eternidade com Cristo Jesus. Oh, aleluia! Em algum momento teremos tribulações, mas permaneça sempre fiel. Permaneça sempre fiel. Meu irmão, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Eu quero te falar algo aqui, e eu espero que o Senhor traga maturidade para você entender. A Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar, correto? É ou não é? E nem sempre as coisas vão ser resolvidas pelo meio da oração. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Sabe, irmãos, tem hora que a gente tem que colocar assim a armadura e falar assim, pode vir que eu vou resistir. Eu estou protegido. Nós não temos que lutar mais, porque Cristo já venceu a nossa batalha. Nós somos o único time que já entra em campo ou no ringue com a vitória certa. Mas, meu irmão, nós precisamos de ter uma postura de guerreiro. Nós precisamos ter uma postura semelhante à igreja de Esmirna.
que não retrocede por nada, que não abre mão por nada, ainda que nos queime, ainda que viremos tocha humana, ainda que nos jogue lá no meio dos leões, nós vamos permanecer. Não há nada nesse mundo que vai nos tirar de Cristo Jesus. Essa opção não existe, meu irmão. Eu te encorajo e convido você a sair daqui nessa noite, declarando essa realidade dentro de você. Não há nada que vai me separar de Cristo Jesus. Não há nada, meu irmão. Não há nada. Não há nada. Essa opção, ela não existe. A vida eterna aguarda os que forem fiéis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, Jesus ele está nos garantindo que a segunda morte não vai alcançar aqueles que permanecer. E o que é a segunda morte? É a condenação eterna. Nós não vamos passar pela segunda morte, em hipótese alguma. Amém ou não amém? Será que essa mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna é oportuna para a igreja brasileira hoje? Irmãos, eu percebo que a nossa perseguição hoje ela é diferente. Nós temos muitas coisas para nos tirar do foco. Eu ouso dizer que ela não é mais sofrida, mas ela é mais perigosa, a nossa perseguição. Porque nada se compara ao sofrimento da perseguição física. Mas a perseguição física, ela é visível. Você sabe que está sendo perseguido. Aquilo ali está claro, você olha e fala, não, o inimigo está se levantando, eu estou sendo perseguido. Agora, nos nossos tempos, o inimigo tem jogado distrações para que nós venhamos perder o foco, perder o propósito, perder o foco da eternidade. Muitos são os entretenimentos. Irmãos, não tem dinheiro que dá para pagar as nossas contas. Eu não estou profetizando isso não. Mas eu estou falando que o jeito que as pessoas trabalham, misericórdia. Não tem quantidade, as pessoas não têm limite mais. E eu quero dizer para você, meu irmão, talvez você está vivendo isso. Você está achando que o sustento para a sua casa vem do muito trabalhar. Meu irmão, nós precisamos trabalhar sim. Ok? Precisamos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos colocar o trabalho acima de Deus. Tem gente que vendeu a alma para o trabalho. Não tem tempo para nada, não ora, não lê a Bíblia, não vem aos cultos, não nada. E também tem bênçãos que é bênção de Deus, mas nós estamos tornando essas bênçãos em maldição. Coisas às vezes que o Senhor nos dá e nós deixamos de buscar o Senhor, de ser fiel a Ele, de permanecer naquilo que Ele tem. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com as coisas que Ele nos deu. E aí a gente fica olhando assim, nossa, mas essa igreja ela foi perseguida. Irmãos, ela foi perseguida e permaneceu. O problema dos nossos dias é que eu não sei o que tem acontecido, mas muitos têm desanimado e ficado à beira do caminho. Mas eu quero declarar que você não será um desses. Eu não serei um desses. Por quê? Porque nós vamos avançar. Nós não vamos ficar iludidos com essa terra. Em nome de Jesus, meu irmão, não deixe que seu coração se perca a ponto de você querer somente as coisas dessa terra. Existe uma morada para nós nos céus. O nosso coração tem que queimar por isso. E nós precisamos constantemente, é como o salmista dizia, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Sabe, irmãos, tem momentos que nós temos que tirar e falar assim, olha, eu vou esperar em Deus. Eu dou um conselho para você, querido, vai e trabalhe. E o restante, espera em Deus. Espera nele. É Ele que vai fazer. Então, nós precisamos de falar para a nossa alma, olha, fica quieta aí.
não deixar a nossa alma sobressair ao Espírito, ao que a palavra de Deus diz, e você pregar para você mesmo e falar: alma, fica quieta aí. Não fique atribulada, não fique aflita, porque hoje, irmãos, a gente olha, os cristãos eram perseguidos e permaneciam firmes. Hoje a nossa geração está cheia de problemas emocionais, está cheia de coisas. Por quê? Porque, irmãos, não sabe esperar em Deus, não tem consciência da eternidade, a sua visão está toda limitada às coisas dessa terra, e aí não tem como você não ficar aflito, não ficar afligido. Agora, quando você começa a contemplar a grandeza de Deus, quando você mergulha nas Escrituras e começa a ver como o Senhor descreve todas as coisas, quando você olha quem você era e em quem você tem se tornado, meu irmão, não tem como. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos aproxima de Cristo. E não ficar enchendo o nosso coração somente com as coisas dessa terra. A igreja de Esmirna sofreu. Quem concorda comigo? Mas, como eu disse aqui, a nossa igreja atual, ela tem também passado por muitas dificuldades, não tem conseguido administrar as situações e também tem padecido em alguns aspectos. Porém, ela não deixou de ser fiel. Então, qual que é a chave aqui? Você pode passar pelo que for, meu irmão. Jesus não falou que nós não vamos passar por tribulação. Mas o que é que nós precisamos? Permanecer fiel. Fiel em quê? Em tudo, irmãos. Em tudo. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele está vindo, irmãos, desde Cristo, desde Atos, certo? A igreja foi perseguida, aconteceu um monte de coisa. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela está vindo, passando de mão em mão. De mão em mão. E ela está vindo. Pessoas morreram queimadas, decapitadas, animais veio e comeu, e o Evangelho chegou até na nossa mão. Está aqui o Evangelho. Pega aí sua Bíblia, seu celular, olha para ele e repita comigo assim: está aqui o Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? É isso aqui, é a palavra de Deus. O Evangelho chegou até nós. Só que eu te pergunto, se depender de mim e de você, até onde esse Evangelho vai? Se depender do nosso esmero, da nossa santificação, da nossa devoção ao Senhor, o que vai ser do Evangelho? Nós precisamos guardar essa palavra com bravura, irmãos. Como eu disse aqui, possa ser que chegue um tempo que nós falarmos do Evangelho, meu irmão. Casamento, falar que casamento é homem e mulher. Só que aí eu pergunto para você, você está preparado para que a próxima geração receba o Evangelho puro e cristalino? Eu estou preparado para que a próxima geração receba o Evangelho verdadeiro, genuíno, porque, irmão, se houver qualquer acréscimo nas Escrituras, deixa de ser a verdade. E, se não me engano, João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Então, qual que é o propósito de Satanás? Deturbar a palavra, modificar a palavra. Talvez ela não vai ser modificada aqui, mas ela vai ser modificada dentro de nós. É isso que Satanás quer fazer. Que a palavra seja modificada de alguma forma e que ela não chegue às próximas gerações. Mas eu declaro em nome de Jesus, que todo aquele que descender de qualquer um de nós aqui do Verbo Arvoredo, vai receber a palavra pura e verdadeira, porque nós vamos guardar a palavra, não só na nossa mente, mas nós vamos guardar ela no nosso coração, no nosso espírito. Nós seremos praticantes dessa palavra, porque ela transforma, ela liberta, ela cura, ela salva. Somente a palavra de Deus tem poder para transformar. Lembra de quem você era, meu irmão?
Raça ruim que você era. Hã? Mas agora nós somos filhos. Nós somos filhos. Mas o Senhor nos confiou algo, a sua palavra. E eu falo para você, meu irmão, teve uma pessoa que falou isso aqui esses dias, e eu ouvi isso em outro lugar também. Se a Bíblia tivesse escrito assim, que Jonas engoliu a baleia, e a baleia ficou 3 dias dentro dele, eu acreditava. Eu acredito na palavra de Deus, irmãos. Eu acredito. Só que nós não podemos acreditar nela e quando chegar em uma parte que nos confronta, a gente pular. Tem gente que quando chega no dízimo, pastor, ele pula. Na hora que chega na oferta, no abençoar o irmão, na hora que chega no honrar pai e mãe, ele pula. Nós precisamos viver essa verdade na totalidade. Na totalidade. E quando vir a próxima geração, quando nós morrermos, nós podemos falar: combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Estou passando o legado. A próxima geração vai receber de mim e de você uma palavra viva e eficaz, sem alteração. Posso ouvir um amém? Amém. É isso que nós precisamos. Permanecer fiel. Jesus promete vida eterna para quem é fiel na vida terrena. Então, não tem jeito. A vida eterna é para quem? Hã? Para quem é fiel. Se nós não formos fiéis, irmãos, não tem jeito. Então, a vida eterna é para quem é fiel. E aí, uma pergunta. Você tem sido fiel a Cristo? Eu tenho sido. Eu queria passar, meu tempo está encerrando, eu quero passar um vídeo. Não é para te assustar, não. É só para a gente ter consciência. Czy chrześcijanom dadzą broń? Nie wiemy. Inaczej Elena szybko stanie się podobna do jatek rzeźniczych.
Pode tirar a batata. Meu intuito não é te comover, mas é te conscientizar e te encorajar. Teve pessoas, irmãos, que de fato deu tudo, mas não negou. E às vezes nós temos negado por muito pouco. Às vezes o pecado bate na nossa porta. Aí eu te pergunto, o que é uma tentação perto disso, irmãos? O que é uma tentação? O que é seu cansaço, meu cansaço, num culto de domingo que a gente não quer vir? Que a gente não quer visitar um irmão, a gente não quer estender a mão para alguém. O que é isso que nós estamos vivendo diante de uma realidade dessa, querido? Nós precisamos, igreja, Verbo Arvoredo, igreja brasileira, conscientizar do que de fato é o Evangelho. Nós estamos focados demais na terra, irmãos. Mas que o nosso coração, a partir de hoje, possa anseiar pelas coisas do céu, estar na presença do Senhor, buscar o Senhor, fazer a tua vontade. E quando, meu irmão, as adversidades vier, nós vamos permanecer fiéis. Nós não vamos retroceder. Como diz o ditado aí, nós temos que matar um leão todo dia. Só que o nosso leão talvez é a tentação, é um problema, não é físico. E eu quero que você fique de pé, o pessoal do louvor pode vir, eu quero ler 2 textos da Bíblia aqui, para a gente encerrar. A fé, meu irmão, ela não impede o fogo. Mas a fé impede que o fogo nos queime. Então, meu irmão, você ter fé em Deus, você não vai estar livre de tentações e perseguições. Mas a fé em Deus vai te manter de pé nos dias difíceis. 2 textos, Mateus 16, 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero ler também Romanos 8:32, eu amo esse versículo, Romanos 8:38, desculpa, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está em Cristo, você está habilitado a passar por qualquer diversidade, porque o Espírito Santo habita em nós, e é esse Espírito que nos dá ousadia, intrepidez, é esse Espírito que nos faz permanecer fiéis e firmes no dia da perseguição. Meu irmão, o Senhor conta comigo e com você, para que a sua palavra permaneça original, íntegra. E no final, Ele vai dar a nós a coroa da vida. Nós vamos reinar com Cristo, nós vamos morar com Ele eternamente. Não experimentaremos a segunda morte. Viveremos eternamente com Cristo.